Nós estamos no primeiro domingo do ano. Eu não sei qual é o seu pensamento, a sua maneira de viver, mas eu gosto sempre de fazer o meu planejamento. Eu falo o meu, porque primeiramente sai do meu coração, mas depois apresento ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que cabe ao homem planejar, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu aconselho, como pastor, a você fazer isso. Talvez você pense, mas é complicado, pastor. Não é não. Pega uma folha de caderno e escreve. Na área espiritual, o que você quer. Que ponto que você está, que ponto que você quer chegar. Por exemplo, participar da escola bíblica, dominicalmente, é uma grande meta, é um grande plano. Na área financeira, escreva, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Na área espiritual, eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu faço isso aqui, mas eu gostaria de chegar aqui, Senhor. E assim por diante. Escreva e depois apresente a Deus. Todas as vezes que eu fiz isso, Deus sempre responde e vai ajustando ano após ano. Eu nunca me esqueço, há 3 anos atrás, 2021, 2022, né? Exatamente no dia 5 de janeiro eu escrevi: Senhor, eu preciso perder alguns quilinhos. Quem precisa perder uns quilos aqui? Glória a Deus, escreva, meu irmão e minha irmã, escreva. Eu preciso perder alguns quilinhos. Eu escrevendo ali no meu escritório. O objetivo e o prazo, a meta, em quanto tempo? Coloquei 1 ano. Talvez você não acredite, no dia seguinte, eu estou dizendo no dia seguinte, uma irmã liga para mim, junto com seu marido, e diz: pastor, eu estava orando a Deus, e Deus me mostrou para pagar um spa para o senhor. Posso ouvir um amém? Oh, glória a Deus, o negócio funciona mesmo. E fomos, eu e a Vera fomos para um spa 1 semana, e perdi 3 quilos lá. Agora guarda só com você, pena que eu recuperei depois, esse é o problema. Mas durante o ano eu consegui perder quilos. Estou dando um exemplo. Principalmente na área financeira. Muita gente sofre na área financeira. Eu sofri muito. Havia uma maldição na minha família. O meu bisavô foi um fazendeiro muito rico. E em 1929 teve uma crise violenta do café. E ele era dono de uma grande fazenda. E ele perdeu tudo que estava estocado no celeiro. E ele se suicidou. Meus pais tinham alguns armazéns, na época, era armazém, nem supermercado, 5, 6 armazéns, São Paulo, Minas, Goiânia, perderam tudo. Essa maldição veio para mim. Está escrito, lutei muito, me converti, mas tive que batalhar muito, buscar muito, Senhor, mas foi quebrado da minha vida. Hoje eu estou liberto, pelo nome do Senhor Jesus.
e você pode se libertar também. Isso não tem nada a ver com a mensagem, apenas falando aquilo que Deus pediu que eu falasse. Este ano tem grandes propósitos, e eu quero, antes de nós lermos a palavra, eu quero que você preste atenção na mensagem que o pastor Roberto tem para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, a partir de hoje, quando você bater os olhos aqui, não veja isso como um desenho, não veja isso simplesmente como uma imagem, não veja isso como um logotipo, veja como uma direção para a tua vida. Posso ouvir um amém? Direção para a tua vida. Porque está escrito em Amós 3,7, que o nosso Deus não faz coisa alguma, sem antes anunciar aos seus servos o profeta. O anjo desta igreja é o pastor Roberto, e Deus falou para ele que a direção para este ano é fruto da maturidade. Vamos ouvir com atenção, porque isso é para a vida de todos que estão aqui, que são membros da igreja, para que você entenda que é uma direção espiritual para você. Maturidade. Deus quer nos tirar deste cenário apocalíptico para nos levar para um cenário de arrebatamento. Uma igreja pura, santa, sem ruga, imaculada, irrepreensível, para a glória do nome dEle. E para isso, precisamos de maturidade. Vamos ouvir com atenção. Graça e paz, Igreja Batista Ágata. É com muita alegria no meu espírito, no meu coração, que eu venho até você hoje, para compartilhar com vocês uma das mais profundas revelações da palavra de Deus. O Senhor nos fala, o Senhor Jesus Cristo nos fala em João capítulo 15, versículos 8, 9, 10 e também o versículo 16, algo que eu julgo ser muito importante para todos nós em 2025. A palavra de Deus diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E no versículo 16 ele diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Olha só que coisa mais maravilhosa, que coisa linda. A fim de que tudo o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, lhes seja concedido. Aleluia! Eu venho com muita alegria, porque desta palavra o Espírito de Deus está nos levando a entender e crer que o ano de 2025 será o ano do amadurecimento do fruto. Essa é uma palavra maravilhosa, é uma promessa de Deus. E eu quero dizer para vocês que nós estamos sendo assim muito tocados por Deus, porque o ano de 2025 será um ano de crescimento, será um ano onde a igreja vai chegar à maturidade de Jesus Cristo, um ano de grandes acontecimentos. Pela fé mútua nós veremos os dons do Espírito Santo serem vividos, serem manifestados nas nossas vidas, nas direções uns dos outros, como nós nunca vimos antes. Então, você não pode ficar fora de tudo isso. Mas para isso é necessário, querida igreja, que nós entendamos corretamente os fins do tempo. Nós estamos agora muito próximo à volta de Jesus Cristo. E agora nós precisamos nos mover, nos mobilizar de forma tão precisa e cirúrgica na palavra de Deus, para que nós possamos receber esta virtude,
esta unção, este fruto que provém do Espírito Santo. Por isso, ele é comparado à água da vida. Ele é comparado a uma chuva que lá nos primeiros dias da igreja caiu sobre os discípulos naquele dia glorioso de Pentecostes, e ali foi dado início a essa igreja dessa terra, e ela foi um instrumento de glória. Muitas pessoas foram afetadas pelo poder do Evangelho, e sabe de uma coisa? Nós estamos agora próximos ao retorno de Cristo, e a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para finalizá-la até a vinda de Jesus Cristo nas nuvens. Então nós estamos, pelos sinais que nos cercam, pelas coisas que nós já estamos vendo, pelas coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo já nos ensinou e disse: tenham cuidado para que esse dia não pegue vocês de surpresa. E nós estamos vivendo nesses dias tão gloriosos, mas também dias de muitas provações. Porém, igreja de Jesus, nós não vamos desfalecer, nós não vamos parar, nós não vamos retroagir, nós vamos adiante. Assim como os bereanos pediram a Deus ousadia para testemunhar, nós também estamos pedindo a Deus que nos dê ousadia para sermos testemunhas vivas nesses últimos dias e aguardarmos com ansiedade a chuva serôdia, porque a chuva serôdia vai trazer esse poder, essa visão será concretizada, porque nós em 2023 vimos como Deus nos conduz para entrarmos no seu reino. Em 2024 nós falamos e nós vimos como Deus está mobilizando a igreja de uma forma tão gloriosa pela fé mútua, mas agora vamos entrar na promessa, nós vamos receber a promessa do fruto e do amadurecimento tão aguardado, e que nós temos orado tanto por isso, porque eu creio que em 2025 haverá um crescimento como nunca houve antes na história desta igreja. Por isso, eu quero convidar você para que estejam firmes, para que orem, que jejuem ao Senhor, para que esta igreja, a Igreja Batista Ágape, ela possa entender os tempos, entender o que Deus está fazendo nesse momento, e juntos entrarmos nesta dimensão do Espírito, para que possamos fazer o que Jesus Cristo disse: vós vencereis o mundo. Então venha comigo, venha conosco, venha com esse ministério. Vamos todos viver intensamente e glorificar a Deus pela chuva que está chegando, porque nesta chuva nós teremos o amadurecimento e nós teremos o fruto do Espírito em sua plenitude. Que Deus nos abençoe e que Deus faça você prosperar nesta palavra, e que você e eu possamos viver todo o poder que ela nos instila no Espírito, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Pode aplaudir mais forte. É direção para as nossas vidas. O óleo escorreu sobre a barba de Arão, até a orla das suas vestes. Arão era sacerdote. O óleo escorre sobre a minha vida e tua vida. É isso que nós precisamos entender, crer e viver, e Deus fará maravilhas. Vamos abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 30. Para os irmãos da projeção, eu vou ler a tradução revista e atualizada. 1 Samuel, capítulo 30. Antes de nós darmos início aqui à leitura, eu quero explicar um pouco a situação. Vai falar de Davi e seus homens. Eu quero explicar um pouco o contexto, o pano de fundo que eles estavam vivendo nesse momento.
Davi estava sendo insistentemente perseguido por Saul. Insistentemente. Saul queria dar um fim em Davi. Eu entendo que por inveja, por ciúmes, por aquilo que Davi estava fazendo, direcionado pelo Senhor. E Davi foge. Chega num momento que ele vai pedir, na linguagem de hoje, asilo político para os filisteus. Filisteus na época eram os piores inimigos de Israel. Mas Davi vai lá e pede asilo político. E o rei Aques, que era o rei de Gate, dos filisteus, acaba dando asilo político e dá para Davi e seus 600 homens uma cidade chamada Ziclag. E Davi fica lá morando em Ziclag junto com 600 homens. Quando Davi foi perseguido, 600 homens de Israel, guerreiros, quiseram segui-lo e acabaram seguindo. Davi até se colocou para batalhar ao lado dos filisteus, e o rei Aques concorda que ele batalhe, e batalhar contra Israel. Veja o momento que Davi estava vivendo. Mas, quando a tropa de Davi está acampada, pronta para a batalha em Jezreel, os comandantes da guarda do exército filisteu não aceitam a presença de Davi, com medo que no meio da batalha ele virasse e voltasse a lutar por Israel. E diante disso, o rei Aques, que não tinha nada contra ele, no tempo que Davi ficou ali junto com os filisteus, ele não foi desaprovado em nada, mas o rei Aques manda ele de volta para Ziclag. E aqui começa esse texto que eu quero que vocês acompanhem comigo. Sucedeu, pois, que, chegando Davi, lá de onde ele estava, voltando para Ziclag, já os amalequitas, depois de 3 dias, tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta totalmente ferida e queimada. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava até de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu vou parar por aqui por enquanto, porque eu quero dizer para vocês, desde a minha conversão, queridos, eu sempre pedi a Deus que tudo aquilo que eu ouvi, que eu ouço, que eu medito, que eu leio, que eu traga para a minha vida. Quando eu vejo este tema, a minha primeira oração fala: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero ser maduro.
Senhor, eu quero entender melhor o que é maturidade. E aqui nesse texto, nós podemos ver duas situações. A primeira, de homens, os guerreiros de Davi, colocando a confiança nele. E diante desse quadro aqui horrível, uma cidade destruída, famílias destruídas, tudo em desordem, eles começam a olhar para Davi e colocar a culpa em Davi. Meus irmãos, minhas irmãs, sempre nós temos duas escolhas. Ou você vive pela tua cabeça, que é a nossa alma, ou você vive pela palavra. Não tem outra escolha. Nós vemos muita gente, você anda pelo centro da cidade, você vê uma multidão caminhando, mas muitos, a maioria, vivendo pela sua cabeça. Esses homens guerreiros entraram em pânico. Nós, cristãos, essa é a primeira orientação que eu quero te dar, se você permitir. Nós, cristãos, ainda tomamos muitas decisões pela nossa cabeça. Cérebro é físico, eu consigo pegar, é uma coisa física. Alma, eu não consigo, mas eu consigo perceber. A alma, ela também é viva. Nós somos corpo, eu estou aqui, corpo, me comunicando com vocês pelo corpo. Somos alma, psique, emoções, sentimentos, decisões, saem daqui. E somos espírito. Sempre nós vamos ter que saber decidir. Desde o momento que Eva pegou aquele fruto, árvore do conhecimento do bem e do mal, eu e você, a todo instante, a toda hora, ou a todo dia, ou a todo momento, nós temos que decidir: é do Senhor, não é do Senhor, é de Deus, não é de Deus. Como eu posso fazer isso, se não for pela palavra? Aliás, eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder. A sua vida espiritual, hoje, ela está bem ou mal resolvida? Se estiver bem, glória a Deus, continue em frente, porque o Senhor quer acrescentar mais coisas. Se ela não estiver tão bem, eu quero dar alguns conselhos para você, se você me permitir, como pastor. Nós podemos decidir as coisas pela nossa cabeça, alma, ou pelo Espírito. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que deixaram a alma pular na frente. Nós temos o exemplo de Sara. Deus já havia dito para Sara e para Abraão que eles teriam um filho. Era a palavra de Deus, Ele é fiel, Ele cumpre. Mas Sara não soube esperar, pulou na frente, o desejo da alma, pulou na frente, decidiu: Abraão, deita com Agar. O que gerou problemas? Coisas mal resolvidas geram problemas, e normalmente voltam, e voltam piores, porque a decisão foi pela alma, não foi pelo Espírito. Moisés foi outro. Deus disse: toque na pedra, e Moisés, bravo, irado, deu uma pancada na pedra, não entrou na terra prometida.
coisas mal resolvidas têm reflexos negativos. Saul foi outro, era o rei. Samuel havia dito para ele: aguarde que eu virei para fazer o sacrifício, porque a autoridade estava sobre Samuel para sacrificar. E o tempo estava passando, os inimigos chegando, o povo, os guerreiros de Saul pressionando, e Saul, forçado pelas circunstâncias, ele oferece o sacrifício. Perdeu o reinado dele. Nós temos que aprender, queridos, a escolher viver pela maturidade, buscar o Senhor. Você pode decidir pela tua cabeça, você pode dizer ou pensar neste momento: isto aqui para mim não reflete nada. É uma opção, é uma escolha tua. Ou você pode dizer: eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero sentir isso, eu quero sentir a presença de Deus. Diferente de Davi. Davi não deixou que a alma dele pulasse na frente. Davi, segundo o texto, se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha a diferença. O verso 7 abaixo diz: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Hoje nós não precisamos de nenhuma estola sacerdotal, porque eu e você temos o Espírito Santo, amém? Eu não preciso pedir para o pastor trazer a estola sacerdotal, porque o Espírito Santo habita aqui. Nós não precisamos mais disso. Mas naquele tempo precisava, porque o sacerdote ainda era o intermediário. E Davi pede para o sacerdote trazer. E o versículo 8 diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo, olha só, queridos, perseguirei eu o bando? Davi perguntando a Deus: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato, palavras do Senhor, o alcançarás e tudo libertarás. Quando nós consultamos ao Senhor, dependendo da situação, Ele já vem com a resposta de imediato. Tem outras situações que nós temos que esperar. Por que, pastor, Ele não pode responder? Lógico que Ele pode, mas Ele nos prepara, Ele nos leva a um entendimento. Eu estou orando há mais de 30 dias por uma situação, e eu vejo que eu estou prosperando na minha decisão, não segundo a minha cabeça, segundo o que o Senhor tem, segundo o que o Senhor quer. Quando Deus responde, aqui vai o segundo conselho para você. Você conseguiu a vitória espiritual. Posso ouvir um amém? Amém. Você ouviu o que Deus quer. Essa é a vitória espiritual. Agora, não saia você querendo fazer você sozinho, porque o nosso Deus, Ele quer te acompanhar, Ele quer estar junto contigo, porque Ele é um Deus provedor. Ele sabe que no desenvolvimento daquilo que você tem que fazer, você, eu, você, nós vamos precisar dEle ainda.
Então não queira ir sozinho. Convide-o para estar contigo. Olha, quando ele tirou o povo do Egito, ele deu a palavra de vitória. O povo saiu, mas ele estava presente. De dia e de noite, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos levar à vitória. Alcançá-lo-ei, perseguirei eu o bando. Percebe, irmãos, que tem horas, queridos, que nós temos que entrar no recôndito do Senhor, sozinhos. Sabe por quê? Porque é o padrão que Deus quer para nós, porque é o padrão de Jesus. Jesus primeiro orava a sós. Isso chama-se ministério. Vocês estão me vendo pregar aqui, eu estou fazendo a obra. O meu ministério, no momento que eu soube que iria pregar, é buscar o Senhor. Por isso que o livro de Efésios diz para que nós façamos a obra do ministério. Isto que eu estou fazendo é obra. O meu ministério foi estar aos pés do Senhor e ouvir. O que o Senhor quer que eu diga, Pai? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu ensine? O que o Senhor quer que eu pregue? E veio esse texto, porque é padrão, é o padrão de Jesus. Esse é o padrão que nós temos que seguir. Não deixar nossa alma pular na frente e resolver as coisas. Não é bom. Vamos buscar no Senhor, vamos cultuar isso, vamos cultivar isso, melhor dizendo, cultivar. O começo pode ser difícil, mas com a medida e o passar do tempo, você vai começando a ter experiências, você começa a ouvir a voz de Deus. Quantas vezes já adentrei aquela porta aqui, para pregar, como disse o pastor hoje aqui, eu vim com uma palavra e aqui cheguei com outra, vou trazer outra, porque é Deus falando. Nós precisamos ter esse padrão na nossa vida, é o padrão de Cristo, e Jesus confirma isso. O que habita, Jesus não, o próprio Davi, o que habita no esconderijo do Altíssimo, está escrito, meu amado irmão, o que habita, significa aquele que faz morada, no esconderijo, no secreto, na intimidade, à sombra do Onipotente descansará. Descansará. Aí vemos para o Novo Testamento, e Jesus ensina a orar. Mas antes dele ensinar a orar, ele ensina onde orar. Onde? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Sabe o que significa essa palavra, recompensará? Significa Ele te dará o que te pertence, que já está no reino espiritual decretado. Por isso que Romanos diz, o Deus que traz à existência as coisas que não são, que eu não vejo com estes olhos, mas que já estão consumadas lá no reino espiritual. Ele traz à existência, mas eu preciso escolher, eu preciso entrar no quarto, eu preciso chorar, eu preciso clamar, e preste atenção, não esqueçam disso, quando você entrar no quarto, o Senhor já estará lá.
Oh, aleluia! Você vai ter um encontro com Ele, porque é Ele que está ensinando. É prático, tem que fazer. Você quer experimentar? É a mesma coisa que eu trouxer aqui, melhor dizendo, um pudim de leite condensado, e você aí assentado, e eu dizendo, ai que delícia, pode estar uma porcaria para você. Você precisa experimentar para falar, verdadeiramente, pastor, é muito bom. Mas entra no quarto, fecha a porta, deixa os problemas lá fora, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará, Ele dará aquilo que já é teu. Aguarde, espere. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele inclinou os ouvidos às minhas orações, e me tirou de um lamaçal, colocou um cântico novo, firmou os meus pés. Olha quantos benefícios que Ele traz, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos. Há uma diferença, é no secreto. É no secreto que a glória de Deus se manifesta. Davi foi para o lugar certo. Foi para o sacerdote. Hoje, eu e você não precisamos. Hoje, essa palavra está escrito em Hebreus, para que eu e você entremos no Santo dos Santos com ousadia. Com ousadia, sem medo, sem restrições, sem culpa. E se houver algum pecado que você confesse, ali, porque Deus vai ouvir, e vai olhar o teu coração, e vai ver se verdadeiramente você está se arrependendo daquilo. Mas entre com ousadia, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Oh, aleluia. Sabe o que Davi precisava? Numa situação de desordem que estava, cidade queimada, filhas, esposas, levadas cativas. Por que que os amalequitas não mataram de uma vez? Porque eles sabiam que iam vender como escravas. E era isso que preocupava Davi. Os guerreiros colocaram a confiança em Davi, mas maldito é o homem que põe a confiança no homem. Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Davi confiou no Senhor. Sabe o que Davi precisava? De uma resposta que nós, seres humanos, não conseguimos. É inacessível, ou seja, nós não temos acesso. Coisas espirituais, revelações, mistérios, tem que vir do alto. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses dizendo, buscai as coisas do alto, porque a tua vida está lá, e não as coisas terrenas. É padrão divino, de vida, de maturidade. Não, Davi disse para a alma dele, aquieta-te alma, eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar o meu Senhor. E Davi sai. Fica para vocês lerem os próximos capítulos, mas eu vou resumir aqui. Davi sai com aqueles 600 homens, à procura das esposas, filhos, filhas, mas no meio do caminho 200 homens estavam exaustos, e param, exaustos porque já tinham vindo de 3 dias, Davi prossegue com 400 homens, e no meio do caminho, Davi encontra um egípcio, Davi sai à procura daquele povo seu, sem saber aonde eles estavam.
Mas no caminho ele encontra um egípcio, doente, faminto, sem beber, sem comer. E ele para com a sua tropa, dá comida, alimenta aquele egípcio e pergunta: de onde você vem? Eu venho dos amalequitas, que incendiaram o sul de Judá, que incendiaram Ziclague. E Davi diz: você sabe aonde eles estão? Sim, eu sei, mas por favor, eu levo desde que você não me mate. Preste atenção, irmão, porque parecem palavras simples. Davi sai, não sai, ele sai sem rumo, ele não sabe para onde aquele povo foi. A palavra de Deus não diz, mas ele encontra um egípcio. Por isso, quando você caminhar, lembre-se que Deus está contigo. Foi Deus quem pôs esse egípcio ali, porque Deus é provedor. Posso ouvir um amém? Porque Deus quer caminhar contigo, porque Deus te ama, assim como me ama. Ele não te abandona. Esta desordem aqui, queridos, se for para dar um nome para esta mensagem, o nome é Restaurando a Ordem. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei o Deus que eu conheço e pode pôr ordem na tua vida, no teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida eclesiástica, na tua vida pessoal, familiar. Basta você buscar o Senhor, ouvir a palavra de vitória e convidar o Senhor para caminhar contigo, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós o conheçamos cada vez mais. Nós somos conhecidos de Deus, Ele nos conhece. No levantar, no deitar, a palavra nem chegou à boca, Ele já sabe o que nós vamos falar, mas nós não o conhecemos como deveríamos conhecê-lo. Por isso nós temos que habitar o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente terá descanso. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, quando vocês olharem frutos da maturidade e começarem a buscar isso, sua vida vai mudar, os problemas vão diminuir. Esta desordem que estava, esta destruição que o inimigo gosta de fazer, acabar com a nossa família, acabar com a nossa vida, acabar com o nosso ministério, acabar com o nosso casamento, acabar com o nosso trabalho. Deus põe ordem. Por isso que Paulo diz: façei tudo com decência e ordem. Comece a buscar o Senhor, comece a seguir esse padrão. Tenha um padrão de vida espiritual. Tua vida está bem ou mal resolvida? Eu espero, daqui a algum tempo, quando eu perguntar isso, pessoas levantem e falem: está muito bem resolvida, pastor, porque agora eu pratico o padrão de Jesus Cristo, que é buscar a intimidade com o Senhor, buscar o Santo dos Santos, entrar. E eu encerro dizendo: Deus é provedor. Quando você colocar isso no coração e começar a dar os passos em direção àquilo que Ele te falou, em direção àquilo que Ele te mostrou, você pode ter certeza que Ele vai prover tudo o que você precisa, passo a passo. Elias, vai lá para o riacho de Querite,
Querite significa separação. Deus estava separando Elias daquela confusão e balbúrdia que estava em Israel, no reinado de Acabe e de Jezabel. E Deus diz: você vai beber do riacho, e eu darei ordens ao corvo, para que dê comida a você de manhã e de tarde. Você vai em algumas cidades de Israel, você vê vários corvos, principalmente nas praças, e os corvos levavam. Mas como Elias havia profetizado que ficaria 3 anos e meio sem chuva, o riacho secou. Agora Deus diz: Elias, vai para Sarepta, lá uma viúva irá te alimentar. E Elias vai para Sarepta, e ele chega lá e pede para a viúva: me dê água. A viúva dá: eu quero pão. A viúva diz: eu não tenho, eu só tenho um pouco de farinha e de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, depois vamos morrer, porque não tem mais nada. Elias diz: faça primeiro para mim. Como um homem de Deus, prioridade, irmão, prioridade é o reino de Deus. Quando eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar, minha vida começa a ficar em desordem, e essas coisas podem começar a acontecer conosco. Por isso nós temos que estar colocando o reino em primeiro lugar, e buscá-lo, e tomá-lo à força, porque está escrito: o meu reino é tomado por força. Mais do que nunca, nas épocas que nós estamos vivendo, nós vamos ter que buscar com força, com intensidade, porque é uma luta tremenda, mas a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Elias saiu de Querite, mudou o local, foi para Sarepta, mudou o local. O canal da bênção mudou, não é mais o riacho, não é mais o corvo. Quem é? Agora é a viúva. Muda o local, muda o canal, mas não muda o provedor. Ele é sempre o mesmo. Ele é o Senhor. Ele é poderoso. Ele pode mudar qualquer coisa, meus amados, mas Ele não muda propósito. Ele não muda a provisão para a tua vida, mas nós precisamos estar em intimidade com Ele.